Nós voltamos agora a falar sobre a lição, como já foi anunciado. Nós, na ESIR, temos o livro-texto. A ESIR é uma escola tem que ter livro-texto, material didático, não é? E as nossas crianças, elas recebem instrução através da Bíblia, que é o apoio, a base da ESIR, e as histórias bíblicas, os ensinamentos bíblicos estão presentes nas lições infantis. Eu tenho aqui a Tesouros Infantis, tenho a Pequeno Pesquisador, e nós temos também a lição maternal, que é para as crianças de 0 a 3 anos, né? De 1 a 3 anos. Então, o que uma criança leva para a escola? Ela leva só a mochila dela, o lanchinho, ela leva o material dela, o livro-texto, ela tem tarefinha para fazer, né? Em casa, ela aprende na escola, leva para casa, estuda, volta, a professora vê se aprendeu, se não, né? Então, na escola, o material didático é muito importante. Na ESIR também. O que acontece com uma criança quando ela vai à escola sem o material? Ela consegue acompanhar bem a aula? Ela tem um aproveitamento igual a daquela que tem o seu material, que estuda, que faz a tarefinha? Será que é o mesmo? Com certeza não, né? Então, a lição ela tem um papel muito importante para a criança e para a ESIR. E a nossa lição, ela tem um diferencial muito grande de outras lições. Toda escola bíblica que atende crianças tem o seu material didático. Agora, a nossa tem um diferencial. Sabe qual é, né? É o estudo diário. A nossa lição infantil, ela não é só uma historiazinha, uma história pequena para ser lida em alguns minutos e a criança usar só depois. Ela tem estudo diário. Todos os dias tem uma história, uma parte da história e uma atividade para fazer. Então, a criança não pega na lição apenas uma vez por semana, ela pega todos os dias. E alguém pode dizer assim, não, é muito grande. A lição tem 7 páginas por semana, é muito grande. Só que são 7 páginas divididas, né? Você não vai estudar todas essas histórias, todas essas lições num dia só. Aí não dá. Mas a lição vem assim, em pedaços, porque é o tanto que a criança consegue assimilar naquele dia. Por isso que é tão importante o estudo. Você serve refeição para os seus filhos só no sábado? Você dá alimento para eles só no sábado? Ou você alimenta durante a semana também? Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Você precisa alimentar o seu filho todos os dias. E a lição é uma ferramenta para isso, uma ferramenta apropriada, feita para a idade da sua criança, com atividades interessantes, com histórias bíblicas, e também tem a instrução do espírito de profecia ali, entremeada. E, além disso, é de acordo com a nossa fé. É o melhor material para as nossas crianças mesmo. E alguém pode dizer assim, mas eu não tenho tempo para estudar com os meus filhos. Ele vai estudar sozinho e não consegue. Realmente sozinho não consegue. Mas o que você faz com a lição de casa dos seus filhos? Ele faz sozinho? Ou você encarrega alguém de fazer, se você não tem tempo de ir lá ajudar? Ou você deixa ele sozinho, sem fazer a lição, sem estudar, e deixa ir para a escola sem ter feito nada? Será que um bom pai, uma boa mãe age assim? Claro que não. Sempre que o filho tem a lição de casa, o pai ou a mãe tem que dar um jeito. Ou ele acompanha aquela lição, ou ele encarrega alguém de fazer. A mesma coisa é a nossa lição. É o pão diário dos nossos filhos. Se você, como mãe, como pai, não consegue tirar 10 minutinhos para estudar a lição com seu filho por dia, então é preciso você refazer toda a sua rotina.
Você precisa repensar, porque é o seu dever alimentar o seu filho. Nós já falamos aqui desde o começo, foi falado pelo irmão Haroldo, em outras falas também, a responsabilidade de salvar a sua criança, o seu filho, a sua filha, é sua. Ela não pode ser terceirizada. Então, de alguma forma, você vai ter que mudar a sua rotina. Se organiza e Deus vai te abençoar. É claro que o inimigo vai colocar bastante impedimento. Vai aparecer uma visita nessa hora. A rede social vai vir uma mensagem super legal, entendeu? Mas desliga o celular. Se chegar uma visita, convida para ouvir a história também. Se você não tem tempo durante o dia, antes de dormir, vai com seu filho lá na cama, lê a história, conta para ele, ora com ele. Vai mexendo no coração dele. A lição tem esse poder. Ele não mexe só no coração das crianças, não. Essa mensagem mexe também com o seu coração. Você também precisa ser alimentado. E ali tem muita verdade, muita mensagem de Deus para você, para a sua família. E o culto? Você tem feito o culto com seus filhos? Ou tem dificuldade de achar um material para esse culto? Aqui está a ferramenta, a sua historinha. Quando os meus filhos eram pequenos, eu vejo algumas amigas contarem também, como a história do Tesouros Infantis, por exemplo, vem em partes. Às vezes a história estava tão emocionante que eles falavam, conta mais, conta de amanhã, não para agora. Porque eles gostavam de ouvir, eles gostavam muito desse momento. As crianças gostam. Algumas pessoas falam com relação à linguagem. A linguagem da nossa lição, ela é uma linguagem elevada, mas é uma linguagem acessível. Por quê? Porque, entre outras funções do pai, da mãe, ao estudar a lição com o filho, está de desenvolver as habilidades, as qualidades. Então, a criança que estuda essa lição, vai aparecer uma ou outra palavra desconhecida. O pai vai dar o significado. A maior parte das palavras mais difíceis tem uma explicação também na lição. E ao ouvir, ao falar essa palavra, ela vai assimilar o significado e começar a usar também. Nossas crianças na escola, elas podem ser cabeça, não cauda, por causa desse desenvolvimento linguístico que a nossa lição permite. Mas é claro, isso não vai acontecer milagrosamente. Você vai ter que estar estudando com seu filho, com a sua filha. E a lição Pequeno Pesquisador? A lição Pequeno Pesquisador, ela já não é mais com historinha para você contar, para você ler. Os alunos dessa classe já são mais independentes, eles conseguem ler sozinhos. E ela foi feita para ensinar o seu filho a procurar os livros da Bíblia, a conhecer a Bíblia melhor. Então, ele vai desenvolver, vai dar um salto muito grande no desenvolvimento dele, no conhecimento da palavra de Deus. Antes ele ouvia, agora ele se torna um pesquisador, agora ele pesquisa. E isso é muito importante. Não só desenvolve a parte espiritual, mas a própria habilidade de se comunicar. Na escola, ele vai fazer uma pesquisa e depois ele vai poder registrar, porque na lição da Exir ele já faz isso, ele já está acostumado. Ele pode ir muito além do que a educação comum está oferecendo. E vocês sabem que a educação aqui no Brasil, pelo menos, está bem fraca em muitos sentidos. Nós temos uma dificuldade muito grande de leitura. O Brasil tem estado muito longe nos índices de educação, né? Infelizmente. Mas o seu filho, a sua filha, pode superar as deficiências do sistema educacional brasileiro se tiver um contato com a linguagem mais elevada. Só que ela é acessível, não esqueça, tá bem? Então, quanto às dificuldades de tempo e de linguagem, você consegue superar. Nós temos muitos exemplos de crianças que tiveram esse desenvolvimento, conheceram a Jesus através das lições. E você deve trazer essa bênção. Se você não tem mais crianças, adote uma. Vocês ouviram a história que a irmã Graça contou.
Alguém deu uma lição, ela deu uma lição para aquela criança e a criança aprendeu e mudou. Será que você pode fazer isso também para uma criança? Pode ajudar a mudar? Daqui a pouco nós vamos ouvir uma história sobre isso. Então, eu quero também falar sobre a influência dessa lição na vida da família. Se você se dedicar a estudar a lição com seu filho no culto ou à noite, em algum momento em que ele sinta que você separou aquele instante para estar com ele, Jesus, você vai estar acompanhado dos santos anjos de Deus, vai estar acompanhado do Espírito Santo. E ele vai fazer um trabalho especial, não só no seu filho, em você também. E muita coisa vai mudar no seu lar, se você começar a estudar a lição. E para aqueles pais que já fazem isso, eu quero dar os parabéns e o reconhecimento. Pode ser muito difícil para você, mas Deus vai te dar a recompensa por todo esse esforço, toda essa dedicação. Seus filhos vão conhecer o Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês.